Olá, o nosso assunto de hoje é cefaleias ou dores de cabeça. A ênfase vai ser dada principalmente para aquilo que o neurologista costuma ser procurado, que são as cefaleias primárias. Nós vamos apresentar a nova classificação, o conceito e principalmente como obter uma boa anamnese para se fazer um diagnóstico de qualidade e, consequentemente, com isso, poder orientar o tratamento para ajudar esse enorme contingente que nós vamos ver que sofre de dor de cabeça ao redor do mundo. Esse assunto nós vamos então abordar quanto à classificação moderna, aspectos clínicos e, em algumas delas, o tratamento, ainda que de forma bastante abreviada. Nós temos desenvolvido pesquisas lá na EPM, no setor de investigação e tratamento de cefaleias, e com isso nós temos tido oportunidade, inclusive, de publicar alguns resultados. Aqui, os possíveis conflitos de interesse. O nosso setor na Unifesp já existe desde 1983 e nós temos tido parceria de pesquisas com todas essas indústrias aí. Quando vamos falar de dor de cabeça, é importante a gente lembrar do aspecto anatômico da área em questão. Então, vejam, o segmento cefálico, ele é composto de 3 partes: o crânio, a face e a parte do pescoço. Quando a gente fala cefalalgia, que muitas vezes é confundido com cefaleia, nós estamos nos referindo a essa parte que apresenta a dor. A facialgia, ou também prosopalgia, que vem do grego prosopos, anterior, seria a dor relacionada a essa porção do segmento cefálico. E nesta linha imaginária aqui nós teríamos a divisão do pescoço, onde nós chamaríamos de cervicalgia. Esta linha aqui é a que passa no teto da órbita, que limitaria então a separação da face para o crânio. Ultimamente, os estudos têm enfocado também uma porção menor, né, que a gente fala em dor orofacial, principalmente dos especialistas em DTM. Os dados epidemiológicos de quadros de dores de cabeça, eles são realmente impressionantes. Esse estudo da professora Liselotti, da Federal do Rio Grande do Sul, mostrou que ao longo da vida, no nosso país, nós temos cifras acima de 90%, tanto para homem e mulher, como só para mulher, só para homens. E na metodologia dela, ela perguntava também no último ano, na última semana e nas últimas 24 horas, e a população respondeu que as mulheres tinham significativamente mais dor de cabeça no último ano do que os homens na última semana e nas últimas 24 horas. Só para a gente imaginar a magnitude dessa situação, vejam que se nós olharmos virtualmente essa linha, né, de 10%, pode ser o que aconteceu em São Paulo, não a Grande São Paulo, que são mais de 10 milhões de habitantes. Então, nas últimas 24 horas, mais de 1 milhão de pessoas teve dor de cabeça, que se esse pessoal procurasse ajuda médica, o serviço de assistência não faria outra coisa, tal é a dimensão disso. A gente pode dizer que essa diferença mínima seria menos de 10%, que parece responder a esses estudos como não tendo dor de cabeça. Olha, provavelmente eles podem até estar enganados e estar mentindo. Não desprezando trabalhos antigos que falavam em dar uma nota, uma escala analógica visual, digital, de copos, de cores, com aquelas faces, né, desde rindo até chorando,
Todas essas propostas têm sua validade, mas os protocolos modernos indicam que nós devemos estabelecer a intensidade de dor numa escala debilitante funcional. O que vem a ser isso? É uma dor que, se ela está ausente, ela é grau 0. Se ela está leve, é grau 1. Se ela está moderada, é grau 2. Se ela está incapacitante ou forte, ela é grau 3. Essa é a escala debilitante funcional de 4 pontos. Como é que eu estabeleço que é leve? É a dor que não atrapalha as atividades, a funcionalidade do paciente. Nós temos 14 a 16% em média as mulheres, 4 a 6% os homens. E no pico aqui, né, dá 3 mulheres para um homem, nós temos isso em razão principalmente do fator hormonal. Vocês vejam que antes do advento da mudança hormonal cíclica das mulheres, homem e mulher é muito próximo. Os pré-adolescentes e as crianças, menino e menina, é muito próximo. Enquanto que quando advém, então, os ciclos hormonais nas mulheres, a piora ou o surgimento, né, ou a manifestação da enxaqueca nas mulheres fica triplicada em relação à dos homens. E quando os ciclos vão interrompendo a sua influência na enxaqueca, nós vemos que a aproximação, outra vez, em termos populacionais. A enxaqueca, ela pode, na faixa de crianças, ser diagnosticada por volta dos 4 anos. A criança já pode ter condições de nos informar com qualidade para que se colha os critérios com qualidade. E nessa faixa ela costuma ir variando até a pré-adolescência entre 4 a 10%. E masculino e feminino, como eu já afirmei, é muito próximo. Aqui um quadro global do que tem acontecido nos estudos epidemiológicos a nível do planeta. Nós diríamos que um número bem razoável seria entre 15% a 20%. Nós temos países como a Alemanha com um número expressivo, né? Nós temos Hong Kong, um estudo mostrando um número inexpressivo, mas se nós olharmos no geral aí, a enxaqueca deve ser verdade que ela prevalece na população do planeta entre 10% a 20%. Falar da fisiopatologia de enxaqueca, nós gastaríamos um longo tempo. Eu vou enfatizar algum aspecto relevante. Por exemplo, lá na década de 40 se falava que a vasoconstrição seria responsável pela aura visual, essa vasoconstrição na parte occipital, seguido de uma vasodilatação reflexa que faria então com que os vasos ficassem pulsando. No entanto, na década de 80, esse trabalho mostrou essa dissociação do fenômeno vascular. Vejam nesse gráfico aqui e acompanhando que o paciente pode ter uma diminuição de oxigenação posterior, de fato por uma vasoconstrição de vasos muito pequenos, iniciando com um aumento rápido e a diminuição, e que isso caminha da parte posterior para a anterior sem respeitar território de vasos. E nesse gráfico, vejam o que acontece com o fluxo sanguíneo cerebral, cerebral blood flow. Então, nós temos um nível normal, ele cai no início e depois ele ultrapassa até os níveis normais para lá para frente ter a sua regularização. E a aura parece ter uma estreita relação com o momento da isquemia, mas principalmente por um fenômeno que é a depressão alastrante, descrita pelo Leão, um brasileiro lá do Rio de Janeiro. E a dor de cabeça não tem um fenômeno acompanhando a variação de fluxo sanguíneo. Então, essa ideia da década de 40 foi questionada com essa evidência através de estudo do fluxo sanguíneo cerebral em pacientes que puderam ter sua crise de enxaqueca com aura desencadeadas e analisadas com um SPECT. A depressão alastrante de Leão é um fenômeno que quase trouxe um prêmio Nobel
tal a grande repercussão dessa pesquisa do Aristides Leão, um neurofisiologista do Rio de Janeiro, onde ele mostrou esse fenômeno em cérebros de gato. Nós temos uma atividade elétrica cerebral, o eletroencefalograma do gato, e com um estímulo, um único estímulo químico, mecânico ou elétrico, neste ponto ele colocava eletrodos seriados e vejam que o fenômeno se alastra, dali um tempinho ele atinge essa área, a seguinte, por isso foi denominada de depressão da atividade elétrica cerebral de Leão. Esse fenômeno é um fenômeno lento, diferente do fenômeno epilético, de 1 a 3 milímetros por minuto, e a correlação clínica da mudança da aura no paciente fez essa correlação verdadeira para se entender o mecanismo da aura como um fenômeno resultante da depressão alastrante de Leão, e os estudos mais modernos têm confirmado isso. Para falar de tratamento de enxaqueca, nós temos que considerar uma série de fatores, os alimentares, climáticos, ambientais, tipo odores, de hábitos como fumo e consumo exagerado de café, e os tratamentos farmacológicos que vão se basear principalmente nas teorias mais de receptores, as teorias da neuroquímica e de uma série de substâncias que têm sido entendidas como participantes do fenômeno neuroquímico vascular da enxaqueca, um fenômeno da depressão alastrante, um fenômeno inflamatório perivascular e resultando em dor e os demais fenômenos que têm sido observados em quem tem enxaqueca. O tratamento não deve se ater somente à farmacologia, nós vamos mostrar o consenso atual. Mas tratamento não farmacológico como relaxamento, com instrumental tipo biofeedback, o estímulo tátil por massagem, por compressas, o estímulo da acupuntura, ter ritmo de sono, a higiene do sono para colaborar no dia a dia do paciente com enxaqueca. A atividade física durante a crise não é indicado porque piora a crise de enxaqueca, mas ela praticada regularmente é uma ajuda não só em enxaqueca, como qualquer dor crônica. O horário de alimentação para não estressar o organismo nesse sentido, limitar o consumo de cafeína, café nacional aí, até 3 cafés por dia, o uso de analgésicos e mesmo outros anti-inflamatórios, e principalmente os ergóticos e triptanos, a 2 dias por semana, porque se passar disso, passa a sobrepor ao quadro de enxaqueca a dor de cabeça atribuída ou secundária a esse uso excessivo de medicamento para a crise. Aí é imperioso de estabelecer um medicamento preventivo. E é claro que os pacientes precisam estar conscientes da importância que os fatores emocionais, ambientais, psíquicos, físicos, para piorar uma enxaqueca. Então, ele combater essas situações, eventualmente procurar ajuda especializada, pode contribuir para a melhora da enxaqueca. E evitar aquilo que desencadeia. É muito importante conscientizar o paciente. Eu enfatizo aqui o lado de desencadeantes em enxaqueca, os chamados trigger factors ou desencadeantes. Nós temos, às vezes, uma supervalorização de fatores alimentares. É muito famosa a ideia de que chocolate é responsável, mas vocês veem que as evidências científicas são fracas. Para fumo também, comidas em geral, fraca a moderada, mas tem algumas situações onde isso tem importância. O estresse e pós-estresse, a menstruação, as mudanças climáticas, estímulos visuais, principalmente em países que têm neve, aquele reflexo, o exagero em consumo de cafeína, esses fatores são fortes e devem ser bem orientados.
as mudanças no ritmo de sono, o jejum prolongado e o consumo de alimentos que têm nitratos, os embutidos aí, salame, presunto, podem contribuir para desencadear a crise de enxaqueca. E o glutamato monossódico, né, da comida japonesa e chinesa aí também tem fator contribuinte para desencadear enxaqueca, e aqui estão os percentis observados em literatura. Ou seja, também propor uma dieta na parte alimentar muito rigorosa não é o mais importante. Para falar do tratamento farmacológico da enxaqueca, a ênfase deve ser dada para a descoberta dos chamados triptanos. O que vem a ser os triptanos? É uma classe de drogas que foram testadas quando as pesquisas apontaram para a importância do fenômeno inflamatório perivascular. Então, nós estamos vendo aqui uma figura mostrando o cérebro, aqui a calota craniana, as artérias, as veias, e esses vasos têm uma inervação no caso do nervo trigêmeo. Esse é o caminho para se entender por que a enxaqueca pode dar manifestação hemicraniana, porque nós temos um nervo trigêmeo à direita e à esquerda. Principalmente o primeiro ramo é o mais importante. E essa inervação, ela tem, às vezes, manifestações antidrômicas, onde estímulos do nervo trigêmeo, que caminham por esse parênquima do cérebro, eles podem provocar uma inflamação perivascular, mas quando esses vasos são tratados com agonistas da serotonina, principalmente os agonistas da serotonina 1B, 1D e alguma contribuição do 1F, essa inflamação perivascular não ocorre. E a serotonina, também conhecida como 5-hidroxitriptamina, ela então deu origem a esses medicamentos chamados de triptanos, derivado do seu nome, 5-hidroxitriptamina. E uma série de testagens mostraram que os triptanos têm uma ação mais seletiva nesses receptores que interessam para a melhora de uma crise de enxaqueca, sendo então antimigranoso, diferente dos ergóticos que têm ação em vários receptores, dando mais efeitos colaterais, efeitos adversos. Essa é uma ideia teórica que deve prevalecer cada vez mais na medicina, ou seja, nós termos drogas com um alvo de ação mais adequado à medida que cada situação médica é bem determinada nesse ponto. Os triptanos têm esse mérito e com isso nós tivemos protocolos mostrando a importância dele melhorar uma crise de enxaqueca, que significa ou melhorar ou abolir a dor. O que vem a ser isso? Quando se lê esses trabalhos, é importante isso. Abolir, voltando àquela avaliação da intensidade de dor, então uma dor 3, uma dor 2, que vai para 1 ou 0, é uma melhora. Enquanto que uma dor 3 ou 2, que vai para 0 dor, é uma eliminação, é um pain-free, é uma abolição da dor. E, às vezes, os percentis dos medicamentos são diferentes. A melhora a gente obtém em percentis mais altos. Um procedimento ou um medicamento que faz o paciente sair de uma dor leve para nenhuma, nem é considerado um ganho terapêutico. Para avaliar essa intensidade de dor, vejam, existem os protocolos aí para propor os tratamentos. E, como eu já coloquei para vocês, nós podemos ter essa escala da intensidade com a escala analógica, que pode nos dar um valor numérico, como, por exemplo, de 0 a 10, pode ser só em graus, de 0 a 4, e com isso nós podemos estabelecer essa intensidade com mais objetividade. Nós vamos perguntar para o paciente se não atrapalha durante a dor, se atrapalha sem impedir, se considera que durante a dor não consegue realizar nenhuma atividade,
e aí é uma dor forte, e se o paciente tem um descontrole, nós dizemos que essa dor é muito forte ou excruciante. Com isso, nós temos condição de ter mais objetividade quanto aos estudos de tratamento de enxaqueca que estiveram em voga nas últimas 2 décadas.